Seja bem-vindo. Mais um encontro nosso aqui, um podcast, para conversarmos assuntos que levam conhecimento e têm como objetivo edificar a Igreja de Jesus, nos edificar. Então, com conhecimento. Já convido você a se inscrever no nosso canal, a curtir essa publicação, compartilhar com todas as pessoas. Nós vamos falar hoje sobre doenças espirituais e espiritualidade com foco em depressão. Nosso convidado de hoje é o Dr. Edson Satoshi Miyazato. Correto. Dr. Edson é médico psiquiatra, especialista em neurociências e comportamento, tem formação em terapia do esquema, médico do corpo clínico do Hospital Nosso Lar, é membro da diretoria da Associação Sul-Mato-Grossense de Psiquiatria e é coordenador da residência em psiquiatria da CESAL, Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande. E é um privilégio nosso poder conversar. É técnico, eu sou leigo, então ele vai ter que ter um pouco de paciência para a nossa abordagem, mas eu acho que eu represento a maioria das pessoas, doutor, que são leigas e vão precisar entender e aprender um pouco sobre também. E antes de passar a palavra do doutor, eu quero ler o texto que ele trouxe. Vocês que nos acompanham já sabem que cada convidado traz um texto bíblico que faz sentido com o tema que desenvolve, com a profissão e tudo. E o texto está lá em 2 Coríntios 4:16. De 16 a 18, e diz assim, ó: Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Doutor, obrigado. Eu que agradeço. Seja bem-vindo. Obrigado, Thiago. Obrigado pela oportunidade. Nós sabemos o quanto é importante, né, a gente falar sobre o tema de doenças emocionais, dessa questão do sofrimento. Uhum. Eu acredito que o versículo, a passagem, né, que nós trouxemos aqui, acaba dizendo um pouco, né, dessa caminhada do nosso sofrimento, a caminhada de coisas que talvez sofreremos aqui enquanto estivermos, né, na Terra. E como é esse processo, né? O processo, quando nós dizemos altos e baixos, há momentos que estaremos alegres, outros momentos que estaremos tristes. Ao mesmo tempo, até quando nós podemos dizer que estamos num caminho ok, num caminho certo, num caminho natural? E será que nós estamos também num caminho ou entrando em algo um pouco mais tenebroso, um pouco mais, talvez, adoecido, né? Sim. E é um desafio para a gente falar, né, com cristãos, principalmente, e não somente com a religião cristã, mas de outras religiões, em relação ao processo do sofrimento humano, quando nós falamos em processo de adoecimento. Sim. E principalmente aqui hoje, né, e aproveitando o Setembro Amarelo, Sim. as questões sobre depressão. Sim. Né? Nós estamos muito felizes de estarmos aqui e estamos aqui para dirimir tanto as questões de dúvidas e quanto talvez esclarecimentos, a gente conversar um pouco com você que está aí nos assistindo sobre o que eu devo saber. Se na minha caminhada eu preciso, será algum tipo de ajuda? Será que compensa ou não compensa? Talvez esse seja o grande foco aqui, né, dessa noite, para que nós possamos ter uma clareza, não somente da nossa parte biológica, que eu falo, nós da medicina estamos aqui como parte biológica, mas na psiquiatria a gente fala que a gente é um pouquinho a mais, a gente precisa não somente da parte biológica, mas temos a parte psicológica, a parte social,
né? E eu tinha um professor que ele sempre falava, nós somos seres também espirituais. Né? Então, eu acredito piamente nisso. O ser humano, ele passa por todas, não fases, mas esse conjunto que se torna forma, né? Que forma o ser humano, né? Então, como que a gente pode lidar com isso? Né? Em relação ao que pode ser ou não patológico, será que até que limite que eu estou indo? Será que eu estou sofrendo e é um sofrimento leve e momentâneo? Mas será que é leve e momentâneo mesmo? Será que eu estou sofrendo muito? O que está acontecendo comigo? Ou está doendo e eu estou sendo fraco demais? Ou eu sou culpado disso? Será que eu sou culpado de tudo? E a gente vai conversar, né, ao longo desses momentos, que é uma das patologias, e talvez é o que a gente vai enfocar aqui, é a questão da depressão e essa questão também de culpabilidade. O quanto de culpa eu estou levando, eu estou trazendo por coisas que talvez estão um pouco distorcidas no nosso cérebro. Né? Ô, doutor, para a gente falar de depressão, como é que avalia se a pessoa está profundamente triste, se é uma tristeza, ou se ela de fato tem um quadro patológico depressivo? Ok, vamos lá. Primeiro, assim, quando a gente fala o termo de depressão, dá pra gente entender a depressão como se fosse um conceito de doença mesmo, mas muitas pessoas acabam falando assim, olha, eu tô meio deprimido, tô meio pra baixo, essa pessoa aqui é depressiva. Claro que existem todos os contextos, né? Mas no contexto conceitual a gente entende depressão como existentes aí pelo menos 2 sintomas nucleares, que a gente fala assim, que é tristeza ou apatia ou perda de interesse, que a gente chama de anedonia. Então, não é porque eu não estou triste também que talvez eu não esteja depressivo, é bastante importante. E fora isso, esses sintomas nucleares, nós teremos outros sintomas aí associados, que eles vão ter uma abertura de quadro em relação a várias outras, os outros movimentos da minha vida, como alteração de sono, por exemplo, dormir demais, dormir de menos, dormir muito pouco, não conseguir dormir, estar perturbado, né, com a questão do sono, alterações de apetite, comer muito, comer pouco, né, sensações aí de menos-valia, falta de energia, ou uma agitação psicomotora, uma lentificação psicomotora, né? Então, se a pessoa for agitada demais, também pode ser um indício, ou pacata demais. Sim. Na verdade, tanto para mais quanto para menos, né? Porque isso se gera, né, por causa da variabilidade que nós temos do ser humano, né? Cada pessoa ele reage de uma forma e tem uma personalidade também, uma construção de personalidade que vai nos... o profissional precisa, né, verificar o que está acontecendo com ele e vermos assim, será que isso é patológico ou não é? E também, pelo menos, um tempo, isso não é um dia ou 2 dias que eu vou falar assim, não, eu estou deprimido. A gente vai falar pelo menos as questões assim, de algumas semanas, 2 semanas, 15 dias, e a gente vai falar, opa, pode ter algo aí que precise ser resolvido, precise ser analisado. Sim. Ô doutor, quando a gente fala sobre doenças emocionais, como é que a família ajuda nesse processo de identificação? De identificação. Porque às vezes eu tô triste. Fui demitido no emprego, terminei com a namorada, alguma coisa aconteceu, um fato aconteceu e me deixou triste. Mas como é que a família avalia se isso passou? Temos algumas questões, né? Os fatos que ocorrem conosco na nossa vida cotidiana, eles vão ser feitos de uma forma que nos são favoráveis e talvez que não são favoráveis, são desfavoráveis a nós. Se a gente fica num quadro que a gente considera muito atípico e muito diferente daquilo que era o meu movimento, porque é diferente a gente falar assim, olha, a pessoa ficou lá deitada, mas se ela já ficava um pouco deitada, já tinha esse ritmo, né? Talvez não seja tão grave, mas se a gente muda esse escopo de como ela se apresentava e depois de algum evento ela começa a ter uma mudança
e a gente pensa assim, umas coisas muito para baixo, vamos dizer, né? Que se perdura por muito tempo, que há essa perda de prazer, há esse brilho, inclusive com as questões, né, de vida, as questões de futuro, as questões do meu autocuidado, as questões do cuidado e do olhar para o outro que eu não estou conseguindo. Então, tudo isso são elementos que as famílias elas podem perceber e devem perceber. Autocuidado, né? Autocuidado é até uma condição, não vou dizer fácil de avaliar, mas, por exemplo, ficou um mês sem cortar cabelo, sem fazer barba. Sim. A menina que não fez unha, que não lavou o cabelo para sair, tá aqui 2 semanas sem lavar cabelo. Não consegue tomar banho, não quer fazer nada, fico deitado no quarto, como na cama, não faço essa higiene básica, né? Temos aí alguns sinais de alarme. Né? A depressão pode ser como um fardo que pesa e a pessoa estagna? Muitas pessoas e muitos pacientes me trazem isso, né? Uma questão assim de uma culpabilidade, e quando a gente vai analisar isso, isso é bastante distorcido, né? Quando a gente pega por mecanismos aí racionais, a gente conversa, o paciente muitas das vezes tem uma elucidação de falar assim, olha, não, parece que eu não sou mesmo culpado, doutor, mas eu me sinto culpado. Por que eu me sinto, né? Por que eu me sinto tão para baixo? Isso é o processo do adoecimento, né? Até a pessoa sabe que não tem culpa, mas sabe que não é dela o problema, mas no fundo ela sente. Mas sente, exatamente. Interessante. E também existem muitos casos, e que eu já recebi, por exemplo, no consultório, de pessoas e de familiares que falam para os pacientes, né? Ó, você tem que procurar ajuda porque está acontecendo isso, e você não está bem, você precisa ir. E quando chega ao nosso consultório, eles entram junto, os familiares entram junto. E na verdade, assim, talvez o familiar que está levando o paciente que também precisa. Então, é um pouco complicado, né? Sim, a gente, claro, né? A gente vai fazer a psicoeducação. Muitas das vezes isso envolve, quando a gente tem essas mudanças da dinâmica, né, familiar, ou por causa de alguma patologia, de algum adoecimento, isso provoca também algumas reações, né, em famílias. Sim. E no núcleo familiar todo. No núcleo familiar todo. E talvez a gente não está num processo ali depressivo em si, mas, claro, existem, né, enfim, muitas outras hipóteses diagnósticas que a gente tem que excluir, inclusive as questões clínicas, mas nós precisamos ter esse olhar, não somente ali, talvez, do paciente que chega até nós, mas também no escopo onde ele está inserido. Por isso que a gente fala nessa questão da parte social também. Fala, só um parênteses, você falou para mim em off a quantidade de depressões que existe. Conta para eles quantos existe. Nossa, os tipos de depressão, né? Depressão unipolar, depressão bipolar, algumas classificações de depressão típica, depressão atípica. Temos sintomas depressivos também como sintomas de outras comorbidades, né? Por exemplo, assim, um dependente químico que acaba fazendo uso e depois ele tem uma ressaca moral, que ele fica mais deprimido, né? Um esquizofrênico que ele tem um quadro crônico, uma neuroprogressão de doença, que ele fica hipobúlico, ele já fica hipotímico e não consegue esboçar até assim sentimentos, as coisas. Então, assim, tudo... Tem um guarda-chuva muito grande. É um guarda-chuva grande, né? Que a gente chama, assim, de às vezes, talvez, síndrome depressiva, né? Porque a gente trabalha, assim, muitas das vezes, quando o paciente chega até nós, a gente tenta colocar ele, encaixar em algumas síndromes, né? Uma síndrome psicótica, uma síndrome de humor depressivo, uma síndrome ansiosa, enfim... de abuso de substâncias, outros de déficit de controle de impulsos. Então, existe uma gama muito grande que cabe ao profissional fazer essa análise, né, criteriosa, e conforme o tempo vai passar, a gente vai chegando a um diagnóstico, né? Porque, assim, psiquiatria é um diagnóstico clínico. A gente não tem, por exemplo, um exame laboratorial para falar, deu fazer exame depressão. De sangue, deu bipolar. Deu transtorno bipolar.
Infelizmente não temos, né? Talvez gostaríamos que tivesse, né? Mas essa é a importância mesmo, né? E da necessidade da gente estar conversando aqui hoje. Por quê? Porque muitos podem estar em processos de sofrimento emocional, nas quais elas se configuram numa patologia, numa doença psiquiátrica, né? Quando a gente fala em doença, é o quê? Doença é uma coisa incapacitante que traz sofrimento, né? Então, assim, se me traz sofrimento, está me incapacitando, opa, talvez eu esteja adoecido, né? Então, esse adoecimento é necessário a gente passar por uma ajuda, por uma avaliação. Por exemplo, eu quebrei o osso, eu quebrei a perna, tive uma fratura de esmagamento no meu fêmur direito. Eu tava doente. Foi causado por um acidente, mas eu estava doente. Então, a depressão também tem esse mesmo aspecto. Sim. Então, assim como eu fiquei limitado de movimentar, de trabalhar, de fazer quaisquer coisas, a depressão também tem esse... Sim. A depressão, ela passa por alguns processos, né, neurobiológicos, e nas quais, muitas das vezes, quando a gente só vê, assim, talvez por uma ótica um pouco mais distante, a gente só vê a pessoa ali e você vê assim, olha, ela tá para baixo, ela não tem motivação, ela aparenta, né, uma perda de prazer, mas se a gente chega um pouco, uma análise um pouco mais criteriosa e talvez, assim, se a gente aumenta uma lupa, vamos dizer, vamos ver como é que tá o processo cerebral dela, né? O que se tem hoje de evidência é que há uma atividade inflamatória no cérebro, onde se leva neuroprogressão de doença e desestabilização de atividade de neurotransmissores na parte química do cérebro e não da parte física. E isso, conforme o não tratamento, a cronificação, a gente começa a ter sintomas e aí marcadores físicos também no cérebro. Então, depressão também é um problema fisiológico. Com certeza. Que passa muito... Não é só, né? Eu quis dizer assim, não é só sentimento, também tem uma falta de... Há um desbalanço, né? Assim, existem várias teorias, né? As teorias que existiam antes eram, por exemplo... a teoria monoaminérgica, que era de um desbalanço aí de neurotransmissores, de serotonina, de dopamina. Eles começaram a ver porque a gente começava a dar medicações que aumentassem a serotonina, o paciente tinha essa melhora. Então, aventou-se essa hipótese, né, dessa teoria. Essa teoria não se explica totalmente o processo depressivo, a depressão em si. Hoje a gente sabe que existe, assim, atividade, por exemplo, inflamatória, né, de mecanismo, que nem, por exemplo, você quebrou o braço, na quebra do braço você recruta mecanismos pró-inflamatórios de substâncias que vão até o local onde está ali machucado para se fazer essa reparação. Essa reparação às vezes é muito violenta, a gente tem que tomar um anti-inflamatório, né? Então, assim, esse processo inflamado de forma crônica também existe no nosso cérebro. E isso causa um desbalanço químico na funcionalidade ali dos neurônios. E isso então, pode induzir... Ela é temporária. Ela é temporária, mas há necessidade da gente fazer esse tratamento. Porque, de acordo com todos os episódios depressivos, se eu não fizer o tratamento, eu acabo tendo marcadores físicos. Então, assim, olha, o cérebro... de pessoas que têm uma depressão gravíssima e que não fizeram o tratamento, pessoas aí com cérebro 40 anos, elas vão ter um cérebro do tamanho de uma pessoa de 80 anos, que já tem, né, passou toda uma vida, o que a gente espera é uma evolução mesmo do volume encefálico, né, do volume cerebral. Então, nós temos... hoje, como, né, a ciência, isso prova o processo de adoecimento, que na verdade talvez não é uma questão física ali. Se a gente faz uma ressonância magnética ou se faz algum tipo de exame de imagem ali,
para a gente conseguir pegar aquilo, talvez a gente vai precisar de outros mecanismos, né? Sim. Algumas ressonâncias funcionais, algumas que têm e mostram a atividade química do cérebro, né? E a gente vai fazendo esse acompanhamento, a gente consegue hoje distinguir, né? Que existe sim uma doença que cursa com perda neuronal, tá? Então, a depressão, ela causa esse tipo de situação. Entendi. Então, por isso que é importante também, né? Às vezes a gente fica lá sofrendo e não procura ajuda. Sim. Será que eu estou fazendo mal para mim mesmo? Sim. Às vezes sim, né? Mas por que eu não procurei a ajuda? Aí talvez entra os nossos conceitos e os nossos preconceitos. Os nossos mitos né? e tabus, Os né? nossos mitos e os nossos tabus. E, infelizmente, quando a gente se fala em rodas, talvez assim, convívios cristãos, nós temos ainda um desafio, né, que é grande, sobre a necessidade dessa psicoeducação, de estar falando, olha, Sim. isso acontece, isso é doença, isso é necessário para que você fique bem, a gente precisa tratar, né? Sim. Doutor, é muito interessante você falar isso, porque quando eu sofri o acidente, eu tinha 23 anos. E eu geralmente falo assim, os melhores anos da vida de qualquer pessoa tá nessa faixa, entre os 20 e os 30 anos, Sim. onde você sai da faculdade, começa a Sim. trabalhar, começa a produzir, é ativo, você está construindo o seu futuro, o seu patrimônio, enfim, é nessa época. E eu sofri um acidente, meu médico, o ortopedista, falou pro meu pai, falou, chama a psiquiatra, o menino vai precisar. Então, você falou, inclusive, sobre isso, Sim. O foco do organismo todo em tratar a fratura, Sim, e aí você tem perdas em outros lados. sim, sim, Então, por exemplo, eu não dormia, eu vivia acordado, sim, eu não tinha cansaço físico para dormir. Então, acostumado com o dia a dia, o ir e vir e vai, trabalhava em vários lugares, atendia 5 escritórios por semana. Então, assim, era bastante intensa. E, de repente... Isso corta, de repente isso muda abruptamente, né? De um dia para o outro, né? Literalmente. Isso a gente pode até te dizer, assim, que foi um ajustamento, né? Uma adaptação, que isso também é um tipo de patologia, que é transtorno de adaptação, né? Que isso se torna... muito corriqueiro e de uma gravidade muito grande, que também a gente precisa fazer o tratamento. Né? E aí eu fiz tratamento medicamentoso para dormir, para humor, porque acabou o humor, né? Sim. Acabou o humor. E só o fato da gente não conseguir dormir, né? Eu posso não ter nada, não tenho nenhum tipo de doença. Se eu não durmo, no outro dia, passa 2, 3 dias. Olha, não dormir, não comer. Alguma coisa você vai ter. E aí eu fiz, até o dia que a psiquiatra falou assim, Thiago, você já não precisa mais do medicamento. Você precisa conversar. E aí eu quero exatamente perguntar como a gente avalia a gente, família, tá? Que é aquela pessoa, ela precisa do médico mesmo. Sim. Não é só tristeza. E aí, que tratamento, na hora que você vai avaliar, por exemplo, chegou para você, Sim. como é que avalia se Sim. Se a pessoa precisa de análise, precisa de conversa, sim, ou se é medicamentoso? Sim. Bom, isso eu acredito que varie de profissional para profissional, né? Tem profissionais puramente assim farmacológicos, né? E outros, assim como os psicólogos, né? Que a terapia ali através da conversa. Sim. Na minha prática, o que eu tomo de responsabilidade quando o paciente vem para mim, tá? Eu tenho que avaliar, assim, qual que é o grau de sofrimento dele. Será que ele está sofrendo pouco? Será que é uma coisa meio leve, meio moderada? Será que ele está tendo sintomas físicos? Tá? Talvez nós termos sintomas físicos possa ser um bom parâmetro para uma necessidade de medicação. Uma
eu uso sempre esse exemplo, né, com os pacientes, assim, olha, chegou um paciente lá em crise, tá? Em crise de ansiedade. Ele precisa talvez mudar a forma como ele está pensando ou ele está interpretando esse tipo de estímulo contra ele e é por isso que ele está tendo esse tipo essa reação. Claro. Mas se ele só vai lá e ele fica no psicólogo e ele está tendo só crises, o psicólogo vai conseguir talvez manejar tudo isso? Sim. Talvez não. Se a gente entra com a medicação também, a gente consegue ter uma sinergia. Sim. Então eu preciso ter um foco medicamentoso, um foco psicológico, e a gente também trabalha com outras coisas não medicamentosas, né? Quais seriam isso? Pelo menos atividade física, que a gente sabe que há modulação de resposta imunológica, há produção de endorfinas, né, que geram prazer, bem-estar, ele pode ajudar e auxiliar na regulação do sono. Nós temos também a questão da alimentação, da boa alimentação, pensando hoje em eixo intestino-cérebro, né? O que nós comemos, talvez a gente pode interferir e influenciar na nossa saúde mental. Até daqui a pouco, se você quiser discorrer mais sobre o intestino e cérebro, eu fico grato. E a questão, por exemplo, da espiritualidade, que eu também acredito que seja muito importante para o processo. Porque se eu sei que eu estou vivendo aqui, aqui não é o céu. Se aqui não é o céu, nós teremos sofrimento. Se eu tenho, então, um sofrimento, mas por que eu estou sofrendo? Aí talvez entra uma gama de várias coisas, né? Sim. Mas acontece coisas boas, é porque eu estou sendo abençoado. Se acontece coisas ruins, é porque eu estou amaldiçoado. Será que é por aí? Será que... É tão 880? Será que é tão 880 ao mesmo tempo? Será que quando a gente fala desse processo de santificação, eu também estou passando por um momento de santificação e esse processo vai ter sofrimento. Sim. Então, se eu estiver dentro de um plano maior, eu consigo ter esse entendimento, talvez o meu processo, inclusive, do meu tratamento e do meu acompanhamento, ele comece a ficar um pouco mais leve, porque eu também tenho esse insight. Né? Por isso também que é a espiritualidade, né? Pastor, o doutor, dessas coisas. Jesus Cristo, antes de começar o ministério, passou 40 dias no deserto sendo tentado. Foi levado pelo próprio Deus ao deserto para ser tentado. Então, o deserto na vida de todo mundo é natural, é algo que vai acontecer. E aí Jesus lá na frente vai dizer, no mundo tereis aflições. Não vai ser mar de rosa, não vai ser coisa mais linda do mundo. Você vai passar por problemas. Eu vou só te falar antes de voltar para você. Eu estava lendo, no meio dessas angústias todas e de tudo isso da terapia e depressão e remédio, fica em casa quando eu sofri um acidente, eu cheguei num versículo em Eclesiastes que fala assim, todas as coisas acontecem com todas as pessoas. Justos e injustos, puros e impuros. E eu entendi Deus falando comigo diretamente. Tiago, você não é melhor que ninguém. Então, independente de você ter nascido na igreja, ter vivido uma vida inteira, você também está sujeito. Cair de moto é do mundo. Todo mundo está sujeito a isso. É só estar em cima da moto. Então uma enfermidade, tudo isso, né? Então foi libertador ter um entendimento dentro da palavra, tendo auxílio do psiquiatra, do psicólogo, mas não deixando a espiritualidade fora. E nos traz algumas questões, né? Talvez algumas curiosidades, né? Porque assim, tantas pessoas que sofrem e parece que é um nível de sofrimento até um pouco maior. Tudo bem que a gente não pode mensurar isso, difícil, né? Porque é subjetivo, né? Muito. Mas assim, por que algumas pessoas acaba acontecendo várias coisas na vida e parece que não desenvolve, né, essa doença em si, sendo que outras, talvez com fatores agressores até menores, né? Tudo bem que é na nossa pequenez, na nossa... no nosso julgamento, né, que também é bem enviesado, é claro, mas por que o outro já estaria sofrendo a mais, né? É porque, assim,
não somente o tipo de sofrimento, mas o que nós embarcamos como pessoas e também como genes e também como fatores hereditários, o que nós temos e o que acontece nessa formação da personalidade que acaba culminando essa abertura de doença. Dá para entender que depressão também tem fator hereditário? Com certeza. Tem fator genético, tem fator hereditário, porém ele passa por fatores, por questões multifatoriais, que isso envolve, né, a parte externa, a parte ambiental, né, não somente a parte endógena, mas também outros fatores agressivos, assim, que vêm desde a formação do indivíduo, lá da infância, passando por adolescência. Fatores vida... externos. Eu achei interessante, um dado interessante, é lamentável, na verdade. Interessante não é a palavra. Autoextermínio em quem mora em um lugar muito frio, que Sim. é muito triste, entre aspas, Sim. né? Você Sim. vive muito recluso lá fora, você não tem Sim. atividade ao ar livre, você não Sim. tem sol. Sim. E aí o índice é maior. Existe um tipo de depressão também, né? Que é a depressão que tem muito no hemisfério norte em pessoas que não são expostas ao sol, né? O sol fica lá escondido tantos meses, e aí elas têm que ter um tipo de luz que tem uma faixa azul lá que ele pode ser usado como um tratamento. Tá? Olha só. Então, é um exemplo de coisas multifatoriais, né? Situações, por exemplo, de miséria, abuso, situações de guerra, né? Muitas adversidades, né? Pais adoecidos também, né? Então, nós sabemos que todo esse conjunto, ele também culmina com a minha probabilidade genética hereditária de eu iniciar um processo de adoecimento. Nós somos esse somatório de tudo, né? Somos, né? Quando a gente olha... na aula de sociologia fala muito sobre isso, sobre o fator externo, o quanto ele impacta na minha formação e tal. Nós somos isso, né? O meu pai, o que é meu pai, o que é minha mãe, se eles são presentes, se eles não são presentes. Sim. Então, na minha cabeça, matemática, como se fosse uma grande função matemática, Sim. onde nós somos igual, pai mais mãe, mais Sim. trabalho, Sim. mais igreja, sem Sim. igreja, com igreja, né? Sim. Então é interessante a gente falar sobre isso. Sim. Porque às vezes o tabu está exatamente nessa ignorância. Sim. Na maioria das vezes eu acredito que o tabu e o mito, eles existam pela ignorância. Sim. E a gente pensa assim, poxa, por que se eu estou com um processo depressivo, ou acho que eu estou com um processo depressivo, será que eu vou precisar ver ou não? Por que eu não procuro ajuda? Mas... se, por exemplo, eu quebro o meu braço, eu vou sair correndo para o hospital. Se eu tenho uma crise renal, uma pedra no rim, eu vou sair correndo para o meu urologista. Direto, fila vermelha lá, quero ser atendido Eu tenho uma crise muito forte de enxaqueca, eu não aguento mais, eu começo a vomitar, eu vou procurar um pronto-socorro, né? Qual que é a diferença de eu estar ou não procurando ajuda para um processo de sofrimento mental? É porque é mente, né? É porque é um processo que abarca esse software que nós temos aí na cabeça, né? Que não é o hardware, porque se fosse o hardware eu ia no neurologista ali e tal. E até mais bonito, né? Eu falar assim, não, eu não vou no psiquiatra, eu vou no neurologista. Tem o e acontece isso. É mais bonito, né? Ou talvez menos estigmatizante, vamos dizer assim. Mas isso passa, se a gente for analisar, será que é um próprio preconceito que nós temos? Parece que sim. Ô, doutor, olha que interessante. Ano passado não, esse ano eu tive eu fui por posto, tive tenho erisipela. Que é ela é circulatória, né? Então eu fui pro posto. Eu fiquei na fila na frente de uma menina que tava com uma crise de pânico e ansiedade. Tá. Na hora da triagem, ela já não foi colocada como vermelho ali para ser atendido primeiro, ela foi colocada como azul, não sei. Sim. Aí eu entrei, porque eu tinha uma dor física visível e palpável, fiquei na frente dela. Sim. Eu fui atendido em 40 minutos e ela ficou 3 horas. 3 horas. E essa agressão emocional dela, né? Pior ainda.
exato. E aí a gente fala assim, e qual que é o critério objetivo pra gente falar quem está sofrendo mais Sim. ou menos? Será que talvez ela não estivesse sofrendo mais? Eu acredito que ela estava sofrendo Não. mais. Sim. De verdade, porque aí eu estava lendo Mateus, e naquele dia exclusivamente eu tinha lido Mateus 6. Quando eu sentei do lado dela, eu falei assim, por que você está aqui? Ela falou assim, eu tô com uma crise de ansiedade e pânico. Eu falei, você sabe por quê? Que eu nem sei se a gente pode fazer essa pergunta, mas na minha ignorância eu falei, você sabe por quê, né? Tipo, você consegue avaliar de onde vem? Sim. E ela respondeu, eu tenho marido, boleto e emprego. Uhum. O que não era para ser um problema. Ou seja, ela tem Sim. família, ela tem um emprego para pagar as contas que ela mesma Sim. fez. Mas aquilo tava pressionando tanto Que estava colocando ela em sofrimento. sofrimento. Que é isso Sim. que a gente começou falando. Sim, sim. E olha que interessante, né? Esse sofrimento, ele pode levar a casos aí muito extremos, né? Se a gente pensa assim, toda vez que eu tiver esse sofrimento emocional, se eu vou somente orar, que é necessário, Aham. na minha e na nossa cosmovisão, Sim. é necessário, porque também quando eu estou com outro tipo de doença, outro tipo de patologia, por que eu só não oro? Sim. Eu vou procurar ajuda. Aham. Por quê? Eu oro pela minha gastrite, mas não vou no né? Eu vou Aham, orar ali não pra gasto. pedra sair aqui do canal aqui da urina mas assim, e isso é um dado preocupante, né? Isso talvez seja um tabu, Uhum. né? Da gente falar do processo. Por quê? Porque entra as questões, por exemplo, de culpabilização, de julgamento. Será que é o correto nós fazemos o julgamento, por exemplo, quando a gente vê alguém da igreja Sim. que está em sofrimento, ela fala, não, mas olha, ela não participa disso, não faz aquilo, é falta de fé, a oração não é forte, Uhum. né? Deus não está abençoando. Mas assim, por quê? Só porque é um processo mental, é um processo de sofrimento, né? Sim. E é por isso que eu trouxe, né, 2 Coríntios 4, texto. 16 a 18, justamente porque ele fala de sofrimento, mas ele fala de uma esperança, Uhum. né? Qual que é a nossa esperança? A gente está calcado no quê? No que não se vê. Uhum. O que não se vê? A nossa fé. Né? Talvez a fé seja o alicerce aí, essa base, para que nós possamos, claro, termos a parte espiritual de uma forma a cada vez mais resplandecedora da face de Cristo. Sim. Porém, temos essas outras partes aqui, né? Temos a parte social, temos a parte, né, biológica, né? Então, psicológica. Temos nossos traumas. Cada pessoa foi criada de um jeito. Cada pessoa cresceu de uma forma. Tem um trauma, tem traumas diferentes, tem alegrias, tem de repente aí problemas muito grandes que vem acontecendo desde a infância. E é tão interessante isso que você está falando, que não é incomum a gente ver dois filhos que são filhos de um pai alcoólatra e um escolhe nunca provar e o outro se sente levado para aquilo e acaba com a vida naquilo. Sim. Para você ver que o temperamento, a dose, né, essa dose hereditária também é muito forte. Uhum. Né? O doutor, nós anotamos aqui a relação entre as doenças emocionais e os problemas de saúde, distúrbios. Tá. Existem muitas doenças que elas cursam também com sofrimento. Uhum. Né? Vamos dizer assim, alguns diagnósticos diferenciais que a gente precisa fazer também. Por exemplo... Fala tipo assim, o câncer? O cara tá com câncer. O câncer, ele pode... O câncer, muitas vezes, ele acaba produzindo alguns fatores que são
são pró-inflamatórios que podem piorar, por exemplo. Não somente a questão assim, não, eu tenho câncer não só e tal. Não, não é diagnóstico, do diagnóstico, não, mas assim, neurobiologicamente existe sim substrato para a gente falar assim, opa, tem coisa de adoecimento aqui, tá? Problemas, por exemplo, tireoide, hipotireoidismo. Não sei se você conhece alguém com hipotireoidismo que ele começa a ficar meio lentificado, sono demais, já não tem energia, fica apático. Não parece um depressivo? Sim. Parece. Sim. Mas ele tá com problema de tireoide. Então... Ô, doutor, esses exames existem exames que avaliam dopamina, serotonina, esses hormônios de alegria eles auxiliam? Não auxiliam. Se a gente fala assim, olha, eu vou fazer... Cortisol, essas coisas. Existem alguns marcadores, né? A gente sabe assim que um cortisol aumentado, ele é indicativo, né, de estresse crônico, e a gente sabe que o cortisol por muito tempo ele induz a involução de uma área cerebral que a gente chama de hipocampo, porque o hipocampo ele tá rico de receptores, né, de corticoide, de cortisol, e daí ele começa por alguns mecanismos biológicos assim de feedback negativos, química, ele acaba diminuindo o tamanho. Então, assim, são marcadores, por exemplo, aquelas neuroprogressões que a gente conversou, a gente fala assim, olha, se tá por muito tempo, o hipocampo dela já tá menor, por exemplo. Né? Entendi. Assim, eu vou fazer um exame para ver serotonina na minha parte aqui periférica. Não tem evidência científica robusta para isso, não tem. Né? Quando a gente fala assim, ressonância funcional para ver os feixes, as atividades metabólicas que estão acontecendo, eles são bastante usados em processos de estudo, né? Mas que não compensa e também não é viável, né, para um sistema de saúde ficar fazendo esse tipo de coisa para um tratamento que é clínico. O que a gente precisa fazer é descartar processos aí, talvez clínicos, por exemplo, síndrome da apneia obstrutiva do sono. A pessoa não consegue dormir direito, e quem não dorme direito, então já vai roncar bastante, vai ter um aumento de pressão, vai ter uma tendência à síndrome metabólica. Por quê? Porque vai ter mais fome e se gera também essa irritabilidade, começa a ter também sintomas emocionais e clínicos, né? Então a gente tem que talvez trabalhar como um todo. Não entender, assim, talvez a psiquiatria que, é classificado ali, tem a classificação da doença, tudo, mas o psiquiatra, ele precisa ver o paciente como um todo. Você é um psiquiatra que conversa para fazer uma anamnese mais precisa e tal? A gente precisa saber. Porque tem psiquiatra que não conversa. Sim. Ele ouve você ali, te prescreve o remédio e te entrega Não é uma crítica, tá? Sim. Mas é só para entender. Não, sabemos, né, eu acredito que aí são particularidades. Sim, né? Em qual ambiente que você está atendendo, né? Em que tipo de situação que você está atendendo. Hoje os planos de saúde acabam, né? Enfim, essa é uma discussão aí que talvez vai ser para uma outra conversa. Uma outra conversa que aí acho que talvez coisas ético-morais aí a gente vai ter que, né? Mas sim, né? Na minha prática eu preciso perguntar, né? O que está acontecendo com o paciente? Ele me traz essas queixas, né? Mas por trás dessas queixas, às vezes ele está pensando que é alguma coisa. Muitos acabam falando, tô com TDAH aqui, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e tal. Pô, às vezes é ansiedade, às vezes é uma depressão que está por trás disso. Então, na psiquiatria nós temos assim vários sinais, vários sintomas que eles são correlatos com outros tipos de comorbidades. O cara tá falando um negócio, mas no fim é outra coisa, né? Então assim, se eu não tiver tempo, não tiver paciência e também não tiver expertise, eu vou acabar errando o diagnóstico. Sim. Né? Não que nós não erremos, né? Todo mundo erra. Claro. Mas esse feeling passa por o quê? Pela necessidade talvez de conversar, de escutar, de ouvir. O que nós precisamos ter de informação
para que a gente possa fazer um bom diagnóstico e um bom acompanhamento, né? E dentro disso, há essa necessidade da exclusão das outras patologias clínicas, né? Das outras doenças, né? Hoje a gente pensa assim, até diabetes pode dar sintoma depressivo, tá? Pressão alta, câncer, várias outras doenças, eles cursam também com sintomas. Não é porque eu estou com esses sintomas que eu estou adoecido, que eu estou depressivo, entendi, né? Eu tenho um transtorno ou eu tenho um episódio depressivo ali, moderado ou leve, que se for. Então, assim, há essa necessidade, sim, de uma boa avaliação, né? E da gente conseguir excluir outras patologias, né? E aí, gente, passando aqui só para avisar que se você quiser contribuir com o nosso ministério, o QR Code é esse aqui. De antemão, já oro pela sua vida e Deus abençoe grandemente você. Passando para 3 avisos. Se inscreva no nosso canal, curta, comenta, compartilha. Vamos fazer desse lugar aqui um lugar de edificação de vidas, então vamos mandar o vídeo para todo mundo, para que todos recebam o que a gente está recebendo. E não se esqueça de ler a descrição do vídeo, porque tem muita informação importante, seja de contato com o convidado, seja de contato conosco. Deus abençoe, bora pro vídeo. Se a gente falar do luto, doutor, como é que a gente consegue, como é que avalia se está dentro da normalidade? Eu gosto de usar uma métrica, é o seguinte: o luto, a gente pensa na pessoa que a gente perdeu, ou naquela rotina, né, que a gente ia, estava junto, essa pessoa, a gente começa a ficar, né, assim, vai ficar triste, talvez a gente vai chorar, a gente vai se recordar desses momentos bons, né, vai causar uma coisa, né, uma saudade, com certeza. Mas aí eu vou trabalhar, no meio do meu trabalho eu estou conseguindo desenvolver, eu consigo focar, eu consigo concentrar, eu estou fazendo a minha atividade de forma ok, tranquila, igual, beleza, me parece um luto que a gente está conseguindo lidar, né? De repente, assim, se é um luto que daí, assim, eu perdi já o prazer pela vida, já não quero mais pensar em futuro, o que vai ser o meu futuro? Não sei, né? Não consigo desenvolver minhas coisas, não consigo fazer nada, me parece que esse luto está muito mais já adoecido num processo já depressivo mesmo, patológico, né? Mas isso não me traz e não me tira a necessidade também de uma avaliação. Eu recebo muitos também que estão em processo de luto, que conseguem fazer as coisas, mas parece que ele persiste. E aí, variando do grau ou da evolução ou da intensidade dos sintomas, ou a gente vai para uma terapia, que eu acho que é muito importante ir para terapia, ou somente terapia, ou terapia com o aspecto medicamentoso, né? Esse processo do cuidado, o processo do aconselhamento também, né? Que seja pastoral, o processo ali da ajuda da igreja, eu acho que é muito importante. Sim. Tá? Ô, doutor, tem outro... Eu vi um vídeo essa semana, era um podcast e ele estava falando sobre os resultados que a ciência verificou sobre a oração. Sim. Os resultados que tem. Ele falou até do ajoelhar, a quantidade de irrigação cerebral que acontece e tal. Então, ele falou muito mais do que a meditação, orar, fazer a sua prece, né? Sim. Tem um resultado positivo cognitivamente. Sim, porque parece que no momento de oração a gente consegue aumento aí da vascularização, né, de aporte de sangue ali na região aqui do córtex pré-frontal. E é a região onde há o planejamento, né, há as questões assim de execução, há a parte cognitiva, né, que é o nosso diferencial com não sei, os outros animais, outros primatas, né? Sim. Isso vem, né, ganhando força, por quê? Porque a gente vê assim, que a espiritualidade ela pode ajudar. Então hoje há muitos núcleos estudando
espiritualidade, né? Pela Sim. psiquiatria, inclusive. Que legal. Né? Que legal. Então, há sim, por exemplo, processos de oração, processo de intercessão, interceder pelo outro também. Aham. Interessante isso, né? Como faz também melhorar, você atinge o outro. Sim. Muito interessante. A Bíblia fala que a melhor coisa é dar do que receber. E quando você faz algo por o outro, a sensação que você tem, Sim, aquilo sim. que te retorna, Sim. tem muito mais valor do que o que Tem. você de fato fez. Sim. Existem processos, por exemplo, em tratamentos, né, de dependência química, dependência de substâncias, de grupos de autoajuda, né? Uhum. Um dos processos é esse altruísmo, esse olhar para o outro, esse monitoramento do outro, né? O monitorar o outro, ajudar o outro, está fazendo bem para mim também. É mais ou menos nesse caminho. Que legal mesmo. Nesse caminho. E eu até ia te perguntar quais são os se tem algum tratamento alternativo para além do medicamentoso, a gente sabe da terapia. Sim. E agora você falou sobre os grupos. Existem, assim, terapias não medicamentosas através, por exemplo, de neuromodulação, né, estimulação magnética transcraniana, eletroconvulsoterapia. Eletroconvulsoterapia também é um estigma muito grande, porque antigamente não se tinha tanta gama aí de medicações, né, e para tudo parece que se fazia aí o ECT, que a gente fala que é eletroconvulsoterapia. Então meio que banalizou. Muitos filmes acabam, né? Quando você tá ali no manicômio, agitou, tranca ele e dá o choque nele. Né? Só para eu entender, acho que as pessoas vão entender também. Eu já fiz fisioterapia. E aí tem um choquinho que você recebe para ativar a musculatura. No caso no meu foi fêmur, então coxa. Eu recebi coxa e panturrilha, joelho. Por quê? Eu fiquei muito tempo parado e tal. É semelhante a isso que a gente está falando? Assim, a eletroconvulsoterapia, ela é considerado, tá? Um pouquinho assim, a gente precisa conversar também com a eletroconvulsoterapia, que talvez seja mais estigmatizante ainda do que a saúde mental em si. Muitos falam, né? Você vê no filme e a pessoa ia lá e você dá o choque nela como se ela ficasse lá babando depois e tal, ficar quietinha. Semi-morta. Na verdade, você fez alguma coisa errada, eu tô te punindo, é como se fosse uma punição. Na verdade, não. Se passou por muito tempo assim, sem saber quais eram os tipos de tratamento e se fazia. Os filmes... A gente não pode negar, né, na história. Porém, hoje em dia, ele é feito sob anestesia, ele é como se fosse um procedimento. Eu vou fazer uma endoscopia. Vai lá, tem um anestesista, você induz... O processo é você induzir uma convulsão para que essa convulsão tenha uma resposta neuronal para crescimento, por exemplo, de neurônios e restabelecer essas conexões de forma satisfatória sem ser patológica, né? Hoje a gente, assim, existem também várias teorias por trás disso, talvez a teoria mais aceita hoje é que antes ali você tem o processo cerebral de interconexões neuronais. Quando você começa a ter o adoecimento, você tem algumas conexões talvez doentias e acaba a gente induzindo essa convulsão, e aí é uma indução a um estado convulsivo mesmo, um episódio convulsivo, mas tem médico, tem anestesia, você não lembra, tá? Parado. Não sabe o que aconteceu, você não tem essa memória, você destruiria, vamos dizer assim, essas conexões, essas sinapses doentias e reforçaria aquelas que vinham antes desse processo de adoecimento. É uma das teorias aí mais aceitas aí, né, de reforço, e isso estimularia alguns fatores neurotróficos para crescimento neuronal, né, de BDNF que a gente fala. Então, assim, existe hoje muito estigma no ECT, mas o ECT ele é utilizado, por exemplo, em depressão refratária grave, catatonia, sabe aquelas pessoas que não comem, não bebem, não fazem nada, ficam assim todo parados. Olhando por nada, parado. Olhando por nada, é padrão ouro. Grávida com surto de agitação, grávida com transtorno bipolar. Dar remédio? Não. Deus. É eletroconvulsoterapia. Então, assim, nós temos
embasamento científico para isso. Claro. O que a gente precisa é ter essa elucidação, talvez, Sim, assim, sim. parece, nossa, é uma coisa aí, me parece uma punitiva, uma coisa ruim, É. mas é uns métodos de maior sucesso na medicina. Ô, doutor, Né? parece punitivo, porque quando a gente assiste um filme que Parece. aparece lá, parece o diretor do hospital Sim, feliz de fazer. Sim, sim. Tipo, aí a gente tem que ver, né, então, por trás do filme, né, o que eles estão Sim, querendo passar, qual que que é a ideia. Porque Aham. existem várias linhas, né, de tratamento que, assim, alguns apoiam ter hospitais psiquiátricos, outros não. Uhum. É o que se fazia ali dentro e tal. Isso, eu acho que as linhas, né, tem as coisas boas e as coisas Sempre. ruins. Aham. Mas eu acho assim, o que a gente já ganhou, o que a ciência já chegou nessa elucidação, a gente precisa usar, a gente precisa utilizar, né? E as outras questões, assim, talvez não medicamentosas, se você fala, eu sempre falo aos meus pacientes, né, que a gente tem que se movimentar, por exemplo. Muitos falam, olha, eu não melhoro a medicação, e realmente a medicação ela tem uma alta taxa de comorbidade, assim, parece que não remite sintomas, né? E hoje a gente está tendo alguns outros novos lançamentos aqui para que se consiga chegar ali, além desse eixo de serotonina, Sim. de dopamina e noradrenalina. Tem algumas outras medicações vindo no mercado Uhum. para conseguir ter essa melhora, né? Aham. Mas assim, a gente sempre fala, olha, é difícil, né? Também não adianta eu chegar para um paciente assim, ela tá lá só depressivo, você bate nas costas dele e diz, ó, fião, vão ter que correr, cara, você tem que fazer alguma coisa. O cara não consegue nem sair da cama. Vamos fazer Né? uma trilha, vamos fazer um rapel, vamos fazer uma coisa. Né? E acontece, pô, o cara não consegue nem sair da cama. Então assim, existem etapas para isso. Se ele sair da cama tá? e até um portão já é uma vitória. E existem etapas para isso, não que a gente não vai precisar, mas assim, a gente pensando no geral, claro, a gente vai precisar de uma terapia, a gente vai precisar de uma boa alimentação, Sim. a gente vai precisar de um bom cuidado pastoral, né, da espiritualidade na minha igreja, né, porque muitos, eu já recebi, que tem uma culpabilização muito grande. Sim. Inclusive dentro da igreja. Claro. Né? E olha que interessante, a sensação de culpa muitas vezes faz parte da doença, porque me traz uma distorção cognitiva de que eu sou culpado. Na verdade, claro, pode ser, mas não é porque você é culpado também que você vai merecer a morte, você merece não fazer mais nada. Não é isso. Sim. Mas ao mesmo tempo, muitas vezes se a gente para e vamos fazer uma retrospectiva, não é naquela intensidade que a pessoa adoecida está achando. Então eu também tenho um processo cognitivo que está distorcido dentro de mim. Né? Então, igreja precisa ser ambiente terapêutico, né, doutor? Sim, ambiente terapêutico, talvez acolhimento. Acolhedora. Né? Sem assim julgamentos, talvez julgamentos muitas vezes eu acho que tem uns momentos, né, e a gente vai talvez falar aí para a parte, né, da liderança, da parte do pastoreio mesmo. Sim. Né, exortação, né, assim como todos nós precisamos uma vez ser exortados. Sim. Né, faz parte desse nosso próprio crescimento. Claro. Mas não é porque nós estamos crescendo que nós somos merecedores de numa desgraça muito grande. Não, mas você mereceu para isso. Não. Sim. Talvez não seja esse o caminho para que a gente pense, né, do que eu sou culpado ou não sou culpado, mas é o meu processo de santificação, né? A igreja, eu falo igreja porque generalizando mesmo, no contexto geral. Precisa olhar para a pessoa mais do que o quadro. Porque eu vou te perguntar algo que talvez para um outro psiquiatra isso não faça sentido, mas sendo cristão e a gente nesse contexto, você entende a minha pergunta. Existe a doença e existe a opressão e a possessão. Sim. Isso a gente vê. Como é que você, psiquiatra, avalia? Como é que entra? Porque para mim parece uma linha muito
É complicado, é difícil, né? Porque assim, na nossa formação existe? Não, a gente vai sempre pensar que há uma doença, né? Uma patologia ali em curso na qual a pessoa está lá cindindo uma parte do seu estado mental, de alguma das suas funções e está acontecendo aquilo ali. Está surtando, está acontecendo algo. Essa é uma pergunta que eu sempre faço para pastores que também são psicólogos. Eu falo assim, e aí? O que a gente faz? Porque é uma coisa, né? Parece que antigamente, assim, os teólogos, antes de surgir, né, a psicologia mesmo, né, que os teólogos tinham esse conhecimento, assim, né, era teologia, era o estudo do homem, tudo. Eles conseguiriam fazer essas distinções, né? Isso aqui é um transe, possessão, isso aqui é uma situação maníaco-depressiva, né? Que seria, sei lá, um bipolar em surto, ou um surto psicótico, uma coisa meio depressiva. E a resposta que eu tenho e que a gente utiliza, pelo menos com esses pastores, né? É assim, a gente vai até onde a ciência pode ir, a gente sempre passa e segue o pressuposto de que aquilo é doença. E a gente faz esse tratamento, tá? Então, assim, existem talvez sinais, algumas coisas que são diferentes. Eu digo por mim, assim, eu estava no hospital uma vez e alguns anos atrás estava passando ali pelo corredor, parou uma paciente que estava internada, não era paciente, né, do nosso grupo, ela estava com outro colega, e ela falou assim, tô bem, doutor, então, você tem um irmão, né, então, seu irmão era Marcelo, e assim, meu irmão chama Marcelo, eu perdi meu irmão, ele faleceu alguns anos atrás, e ela falou assim, Marcelo, né, eu falei assim, não tem irmão não. Aí, tá, fui andando, ela falou assim, tá, e a sua filha? Já fez, né, fez 4 anos, né, tá fazendo 4 anos, e ela tava fazendo 4 anos, eu olhei e falei, mas eu não tenho filha? Aí eu falei, puxa vida, mas 2 vezes de uma vez ali, vez ali, né, chutou, deu, né, chutou, foi gol, beleza, agora mais 2 vezes, eu falei assim, olha, né, e a gente fala assim, puxa, e aí, né, então assim, existem algumas coisas, mas eu acho que são muito, talvez sensíveis, individuais, né, coisas que aconteceram e talvez são coisas assim que é a interpretação, né, de cada um. Sim. Né? Acho que baseado perpassa pela fé de cada perpassa um. Perpassa pela fé. Então, aí, uma coisa... Na nossa fé, no que nós acreditamos, a Bíblia fala daquela menina que tinha um espírito de adivinhação, que era um tipo de possessão demoníaca. Ela não era aquela possessão que fica toda transfigurada, que muda a voz e tal. Era uma possessão adivinhadora, como semelhante a isso. E assim, eu fiquei meio assim, né? Toda vez que eu passava, via ela lá, mas ela ficou mais alguns dias só e foi embora. Então, assim, né? São coisas assim que a ciência não explica. Você explica, assim, foi um chute muito bem dado 2 vezes ali, uma atrás da outra. Então, e a gente fala assim, claro, nesse meio, né? Porque, claro, o profissional que está na ponta, né? Ele pode interpretar de várias formas, né? Mas isso foi bem marcante para mim, né? Na minha vida mesmo, né? Profissional, assim, de falar assim, olha, parece que tem, né? E a Bíblia fala que tem, né? Falei assim, e aí? Ô, doutor, comigo eu tinha 19 anos, eu era líder do louvor da igreja, e a gente ia para a igreja orar como uma vigília, toda sexta-feira. Eu levava o Ministério de Louvor para orar. E em uma dessas sextas-feiras, entrou 2 meninos correndo na igreja. Minha mãe tá doente, minha mãe tá precisando de ajuda.
ela... E aí um deles falou assim, ela tá endemoniada. E aí os meninos olharam pra mim e falaram, Thiago, você é o filho do pastor e você é o nosso líder, você que vai. E lá fui eu. Só que eu mudei a ordem, né? Você vai buscar meu pai, eu tô indo pra lá no endereço, que era 2 quadras da igreja, e vai lá em casa chamar meu pai. E aí eu fui, cheguei lá, abri a Bíblia, li um texto, não lembro qual texto, a emoção é tão grande do acontecimento. Repreendi em nome de Jesus. E aquela gritaria que tava cessou, mas não cessou dela ficar em silêncio. A gritaria absurda cessou e ela continuou falando algumas coisas. Sim. Meu pai, que tem muito mais experiência do que eu, quando chegou ele falou assim, filho, o capeta já saiu. O que ela tem agora é doença psicológica. Sim. Então agora a gente liga pro SAMU, porque ela tá passando por alguma crise. Uma crise, sim. Então assim, aí meu pai teve a expertise da experiência, do tempo, da vida, de saber o que aquilo já não era mais. Sim. Quando eu cheguei, ela tava feio, tava se enrolando toda. Tava tudo torto, tava estranho. E foi marcante pra eu falar pra Deus quando cheguei em casa, eu não quero mais brincar desse negócio, não. Eu faço outras coisas, mas não quero mexer com possessão demoníaca, com libertação, porque é pesado. Sim. E eu acho que nós cristãos, nós devemos também ir por uma certa lógica. Se existe essa doença, talvez vamos ver se é ou esse adoecimento. Será que é a doença? Porque muitas vezes a gente passa por um pressuposto de não ser tudo possessão. E na verdade é do contrário. É muito mais doença do que a possessão em si, né? A gente sabe que o inimigo ele é acusador, ele é oportunista. Então, se a pessoa tem uma patologia não tratada, ele pode usar de ocasião para prejudicar ainda mais aquela pessoa aquela família, para destruir a família, que é o papel dele, o projeto dele é destruir total. E o que eu recebo hoje, né, de internações, e não é raro, tá, acontecer isso. São pessoas que vêm para internação, que estão em surto psicótico e são religiosas e muitas vezes, né, eles falam, mas você é cristão. Sou cristão. Então tá bom, já fico mais tranquilo e tal. E assim, quando a gente começa a pegar um pouco mais de, né, essa confiança das nossas trocas, das nossas conversas, eles acabam falando assim, mas é que a gente foi na igreja, o pastor orou, falou o seguinte, não precisa mais tomar o remédio, porque Jesus já curou. Meu Deus. Então, poxa, que tipo de situação que a gente está se inserindo e que tipo de situação que a gente está colocando outras pessoas também no meio. Claro, que responsabilidade. Ao mesmo tempo que eu falo, então você vai lá, pega esse pastor aí, traz aqui, fala pra orar e tirar um negócio aqui e te curar agora. Por quê? Porque é claro pra mim que isso é um adoecimento. É uma doença e está em surto. Então, é muito sensível a gente conversar com isso em relação assim, à possessão e realmente a doença. Então, na minha prática, eu coloco sempre assim, olha, eu tenho que fazer o meu esforço para a doença. Pode ter a possessão, pode. Para diagnosticar. Mas eu preciso fazer esse diagnóstico. Entendeu? Tenho que fazer esse diagnóstico. Eu fico pensando assim, até comentei com você aquele dia, a menina que tem 18 personalidades. Sim. Ela tá no TikTok. Sim. E cada dia ela fala com uma personalidade diferente, muda a voz, muda a roupa, muda o jeito, o trejeito. Então assim, como é que um pastor vai avaliar, entendeu? A gente precisa. Então, eu me coloco nesse lugar. Eu estou fazendo seminário para ser pastor, porque eu vou cuidar de pessoas. Eu preciso entender que tem coisas que eu dependo de você, que eu dependo do psicólogo, porque eu não vou conseguir lidar. Não é minha área. Ou eu vou fazer psicologia para poder lidar mais, além da teologia, a psicologia. Mas tem coisa que foge da minha compreensão. Tem coisas e eu sempre digo assim, o paciente que ele está em terapia, por exemplo, a gente tem um ganho muito bom
porque é um psiquiatra conversando com um psicólogo sobre o mesmo paciente ali. Então, muitos pacientes eles falam assim, olha, eu vou começar a tomar remédio, mas até quando? Vai ser para sempre? Vai ser pro resto da minha vida? Sim, né? A gente sabe, é um tabu muito grande também, né? Por quanto tempo, né? A média é mais ou menos de 9 a 12 meses que a gente sempre estabelece, né? Em algumas patologias, outras mais. Mas assim, se eu conseguir fazer essa mudança no meu aspecto de vida, de todas essas coisas que a gente conversou, talvez lá na frente a gente vai tirando a medicação, beleza, eu tô num processo estável, saí dali, eu consigo ter uma normalidade. Se eu não fizer nada disso, é pior. Eu vou ter que talvez usar por mais tempo uma medicação. E eu também tenho pacientes, mais, né? Forte. Sim, eu tenho pacientes assim, falam assim, doutor, não quero, você me dá só meu remédio. Eu não quero mudar, eu não estou preparado. E a gente também tem que saber respeitar isso, porque assim, cada um tem um tempo. Às vezes são feridas que vão ser muito grandes e que vão ser abertas e talvez a gente não vai saber lidar, né? E é o nosso caminho que a gente está conseguindo lidar. Porém, a gente tem que sempre refletir. Será que o que eu estou, esse fardo que eu estou carregando, né? É leve e transitório? Não é. Você está começando a ficar um pouco mais. Será que eu não estou num processo assim, adoecido, né? Um processo mesmo, talvez depressivo, ansioso, que seja, mas de sofrimento psíquico, né? Emocional? Talvez eu vou precisar. Talvez não com um psiquiatra, mas talvez um psicólogo. Mas o importante é que a gente fala e que a gente aborde saúde mental, né? Sim. Deixa eu te perguntar. Falando do Setembro Amarelo, combate ao autoextermínio. Sim. É possível que a gente diga que a depressão é o plano de fundo das tentativas? Existem várias outras patologias que levam a essas tentativas, né? De doenças psiquiátricas? Sim, de doenças psiquiátricas que vão, né? Por exemplo, muitas têm crise de ansiedade. Durante a crise de ansiedade, eu tô com sofrimento tão grande, eu não sei o que eu faço, é melhor, sei lá, assumir, né? Depressão bipolar, né? Transtornos de déficit de controle de impulso, pessoas muito impulsivas, né? Ou durante o uso de substâncias nas quais eu perco o insight, eu perco esse manejo sobre mim mesmo, sobre o que é perigoso, o que não é perigoso, né? Entendi. Então, assim, nós temos muitos planos de fundo, talvez, para a questão do autoextermínio, né? Mas a verdade é que nós precisamos conversar sobre isso, né? Sim. Nós precisamos também... Você falou 5 ou 6 aí que eu nunca nem ouvi falar. Né? Então temos essa necessidade, né? E sempre esse olhar, né? A gente sempre fala assim, olha, o profissional talvez peque pelo excesso, mas o excesso do zelo ali, pra gente não perder o paciente, né? E assim, profissionais perdem paciente. A gente sabe que quem trabalha com saúde mental, né, tá suscetível a isso, né? Então a gente precisa ter também esse cuidado, assim como eu falo o psiquiatra ser cuidado, o líder, por exemplo, da igreja também ser cuidado, o pastor ser cuidado, né? Por quê? Porque esses são fatores de risco aí, de coisas que a gente escuta muita coisa, vivencia muita coisa. Não é incomum, né? você ouvir que um pastor cometeu o autoextermínio. Sim. Então, precisam ser cuidados. E aí a gente faz o acompanhamento, eu faço o acompanhamento de alguns, e nós vemos assim, a questão da rotina exaustiva, né? Síndromes aí de esgotamento, burnout. Não saber, talvez, assim, de como que eu posso lidar, como que eu posso resolver determinadas situações. Eu me coloco em determinadas situações nas quais, assim, eu só tenho que fazer, eu só tenho que ir,
E pelo fato de ser realmente mental, não é naquela ferida no pé que eu não consigo andar. Eu estou imobilizado. Não. Essa ferida aqui que tá aqui, né? Tá na alma e aí eu só vou levando. Então, há sim essa necessidade, né? E hoje, assim, a Associação Brasileira de Psiquiatria, né, tem esse mês, né, de setembro, a gente fala que nós temos muitos encontros, muitos eventos que falam sobre a prevenção, né? Da nossa saúde mental, do autoextermínio. E fico feliz também de estar aqui em setembro, né? Essa é uma coisa muito legal. Eu já te falei aqui que a porta está aberta. Se a gente puder ter uma conversa por mês sobre saúde mental e poder trazer isso, você está... Sim. Fique à vontade. Obrigado. Aqui a casa é sua. Obrigado. Você estava falando sobre depressão. Eu nem tinha te perguntado sobre isso. Bulimia, anorexia, esses transtornos de imagem, estão ligados à depressão também? Eles podem estar, eles são considerados... Eu nem sei se é transtorno de imagem que fala, tá? Não, mas assim, eles estão ligados, né, aos transtornos alimentares, né, que a gente fala. Tem algumas raízes, mas assim, acho que passam-se por sofrimento, né, se a gente for pensar assim, em sofrimento psíquico, né, são mecanismos talvez aí um pouco diferentes, né? Necessidades de controle, né? Uma rigidez muito grande de algumas coisas, né? Um déficit no controle de impulsos, né? Mas a gente sabe que cedo ou tarde, ou no meio disso, ele vai vir sintomas aí um pouco aí de arrependimentos, do porquê, de sensação talvez de inutilidade, o porquê que eu fiz isso aqui, eu recaí de novo. Como se estivesse tudo meio ligado. Né? São coisas um pouco diferentes, né? Mas o sofrimento, eu falo assim, que o sofrimento psíquico, ele, embora ele seja plural, né? Mas a gente fala assim, pô, é sofrimento, né? É sofrimento. Quebrar o braço vai doer, quebrar a perna também vai doer. Não, são locais diferentes, são coisas diferentes, mas dói. São dores diferentes, mas dói. Então, eu acredito que nós discorremos bem, abrimos portas para novos assuntos. Sim. A gente já tinha falado sobre isso, o síndrome do burnout, né? Que é importante falar sobre isso. Muita gente se sobrecarrega, a gente vai falar sobre isso num próximo encontro. Sim. Falamos também sobre a importância de tratar, e eu acho que esse tratar envolve a família inteira. Sim, sim. Porque, me corrija se eu estiver errado de verdade, um filho... que a depressão agora não tem idade, né? Porque aparece talvez cada vez mais cedo. Criança tem depressão também? Pode ter, sim. Então, por exemplo, digamos que eu sou o pai de um menino de 10 anos que apareceu com depressão. O meu sentimento vai ser de frustração absurda. Sim, sim. Eu nem sei se é só esse sentimento, mas eu Thiago... Frustração, talvez culpa, né? Culpa. Principalmente mães, assim, né? Meu filho, né? A gente vê muito em uso de substâncias também, né? Dependente químico. Uma dependente químico aí. A gente vê, assim, por trás disso, né? Qual que é a dinâmica familiar que está acontecendo, né? Qual que é a codependência? Existem algumas codependências. Sim. Tá? Então, faz sentido, sim. Talvez a gente fazer uma análise da família, das pessoas que estão ali. Não é assim, não, você é doente aqui, é só você o problema. Existem até alguns tipos, né? Terapia sistêmica familiar, né? Sim. Alguns tipos de abordagem psicoterapêuticas, né? Que acreditam e estudam muito, né? Essa questão da família. E se a gente, né, analisa, claro que a gente não vai falar, né? Na medicina não é tudo, nada, né? Sim. Mas a gente só fala assim, olha, o fruto não cai longe do pé, né? Então, exato. Até pelo fato dessa herdabilidade, né, genética e tal. Então,
é natural que se espere isso, conhecendo, né, as linhagens, né, das famílias. Porque às vezes um jovem, uma jovem se torna dependente químico num ato de rebeldia para sanar uma dor, um sofrimento. Talvez um sofrimento que está por trás aí, né? Mas fruto, inclusive, dessa relação familiar. Sim, sim. Então, é isso que você falou, nunca é sozinho. Sim. Doutor, até tem mais questões aqui, mas eu acredito que nós abordamos todas elas. E eu vou só te fazer mais uma pergunta. Que eu acho que nós falamos sobre isso. Com relação à exposição ao ar livre. Sim. Quando nós não, por exemplo, não toma sol, não se expõe, não faz nenhuma atividade, a vida é sempre uma tela, um computador, um iPad, né? A ausência de exposição a fatores naturais, ao ar livre, contribui para um quadro? Contribui, por exemplo, até assim, que seja exposição ao sol, deficiência de vitamina D, ele pode piorar quadro depressivo. A gente sabe que também no screening, quando a gente faz, a gente sempre está vendo vitamina D, que pode estar afetando, talvez não vai ser lá o grande causador, o fator, mas assim, se a gente pensa em coisas multifatoriais, né, atividades ao ar livre, todas essas outras coisas que a gente faz, assim, além de tela, de coisas um pouco mais natureza, né? Esse contato, ele sair beneficia. Do digital e vir pro analógico, né? Ele beneficia, sim, a saúde mental, né? Ele pode... Claro que a gente não vai falar assim, não, esse vai ser a cura. Mas a gente não tá falando disso aqui, né? Claro. O que vai curar, o que vai ser isso, aquilo, não. Pelo fato de nós sermos plurais e nós sermos, né, tão eu acho complexos, que o nosso foco é que quem está em casa consiga, numa visão macro, perceber essas nuances. Sim. O pai no filho, né, na filha, ou até o filho no pai. Sim. Porque às vezes meu pai está com um problema. Sim. Às vezes ele está triste demais, passou por um problema, enfim. Então, levar essas ferramentas de avaliação, na verdade de conhecimento, para que a gente não seja completamente ignorante no assunto. Sim. E como família, né? A gente quer ter uma boa família. O que é ter uma família saudável, né? Isso passa também por transformação. Mas para passar por transformação, passa por necessidade da gente ter esse insight de nós mesmos. Talvez desbancar os nossos próprios preconceitos, né? E, claro, tem famílias muito difíceis, né? Porque, assim, são muito desestruturadas e realmente não tem, talvez, base suficiente para a gente conseguir fazer esse manejo, né? Mas eu acredito que seja possível. Eu, inclusive, numa das conversas com a psicóloga aqui, eu falei com ela, é possível que um pai que não teve pai, que não sabe como ser pai, que começou tudo errado a vida com a esposa e já tem um filho, como é que é possível ele corrigir? A terapia auxilia essa família a encontrar o eixo. Se a gente pensar em espiritualidade, em psicologia, na terapia, de repente precisa do tratamento psiquiátrico, precisa de um remédio para lidar com... o cara é depressivo, mas ele teve um pai que foi abusivo, então ele sofre, e aí ele acaba externando no filho. Sim, e é necessário também muitas vezes esses pais procurarem ajuda, né, de orientação parental. Existe terapia de orientação parental. Legal. De como eu posso lidar, porque tem coisas que a gente não sabe. Ser pai... você não instala um drive, você não instala ali, não, você é perfeito agora, não. A relação familiar passa por coisas boas e coisas ruins, por erros e por acertos, né? Claro que a gente sempre quer acertar, mas obviamente nós vamos errar, né? Então, ter essa orientação, eu acredito também que seja muito análogo aí a essa questão da nossa vida espiritual. Nós temos essas orientações, orientação pastoral, né, da liderança ali, tudo.
Mas eu também posso ter uma orientação profissional do que eu posso ou não fazer, o que eu devo, o que é melhor, para que eu consiga corrigir esse percurso que a minha família está se adentrando, né? Pra gente caminhando pro fim já, uma família, um pai procurou o meu pai é pastor. Uhum. Então o pai, ele chegou na igreja, o pai estava orando às 5 horas da manhã, e ele entrou na igreja, sem dizer uma palavra, ficou lá, acompanhou as 1 hora e meia de oração, e no final, quando meu pai levantou para ir embora, viu ele lá sentado, foi falar com ele. Ele falou assim, minha família está indo por um caminho que eu sei que é o caminho da perdição. Uhum. E eu preciso de ajuda. Então, ele teve isso que você está falando. Sim. Através dele, entrou salvação na casa dele. E é bíblico. Então, né? Então, ele foi, procurou ajuda. Ele pagou o preço em oração, enfim. Tem todo um contexto para que a família fosse salva. E o último que se batizou, o último que entregou, que venceu o vício, foi ele. Foi o primeiro que percebeu, foi o último que se entregou. Mas se entregou a tempo, enfim, graças a Deus. Mas foi através dele. Uma família toda restaurada, 5, 6 filhos, salvo engano, netos, entendeu? Todo mundo estava num caminho e, pela graça de Deus, foram resgatados. Então, isso a gente falando espiritualmente, mas psicologicamente, psiquiatricamente, é possível. É possível. Então, lidar com as nossas dores, com as nossas mazelas, e se é fisiológico, né, que é uma ausência de uma reação química, por exemplo, então é fisiológico, então é possível tratar. Sim. E precisamos dessas ferramentas, né? Claro. Para tratar. Precisamos. Sim. Doutor, eu queria que você deixasse as suas considerações finais. Se alguém que está assistindo a gente precisa de ajuda, como é que procura essa ajuda? Sim. Eu acredito muito no primeiro passo, que é uma autoavaliação, né? A gente fazer uma autorreflexão. O que tem acontecido com a minha vida? Será que eu estou bem? Às vezes tem muita coisa acontecendo, eu estou tentando aparar algumas arestas, mas muitas vezes as coisas estão caindo, as coisas estão desmoronando. Para onde eu posso correr? Eu peço e oriento. Procure ajuda especializada. Existem psiquiatras, existem psicólogos, existem diversos terapeutas que podem fazer essa avaliação. Ao mesmo tempo, né, procure a liderança também da sua igreja, o seu pastor, e que ele possa dirimir, né? A gente precisa passar por alguns momentos, talvez, de reflexão, e podemos aí conversar. O que será que é doença? Será que é doença? Não é? Será que é momentâneo ou não é momentâneo? Se não estiver momentâneo, está por muito tempo ainda, não deixe de pedir ajuda. Faça esse contato, procure profissionais, porque existem bons profissionais para se fazer essa avaliação. Nós estamos aqui justamente por vocês, para vocês, para que a gente não caia, né, num engano, numa questão ali de somente se culpabilizar, talvez a gente só achar que estamos bem, mas nós não estamos. Então, se você tiver algum tipo de sofrimento e esse sofrimento está por muito tempo, procure ajuda. É necessário, é possível, é um caminho talvez que possa ser longo, que pode ser desafiador, sim. Porém, a nossa vida também é desafiadora, né? Então, fica essa orientação, essa dica para você. Okay? Amém. Doutor, muito obrigado. Que agradeço. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Glória a Deus por esse podcast também. Amém. Que
possa ser usado para honra e glória do Senhor. Amém. E eu quero encerrar com o versículo que o doutor trouxe. 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Que Deus leve no seu coração essa palavra, e o que nós falamos aqui, que seja esclarecedor e edificador para a sua vida. E você não está sozinho. O Setembro Amarelo é para lembrar que todos nós temos as nossas dores e nós não estamos sozinhos. A igreja precisa ser esse lugar de acolhimento, de aconchego, de amparo, de instrução, de edificação. Procure uma igreja muito próxima da sua Bíblia, que pregue a palavra de verdade, que ame e não deixe de entender que você não está sozinho. Se é leve e momentâneo, é porque na eternidade com Cristo o peso de glória vai ser absurdo e incomparável. E eu peço a Deus todos os dias, quando oro por isso aqui, pelo podcast, pelas conversas, que Deus abençoe e entre na sua casa e leve transformação para a sua vida. Não para que eu seja glorificado, nem que o doutor, nem que o Daniel, mas para que o nome dele seja glorificado. Deus te abençoe, floresça onde o Senhor te plantou e não fuja daquilo que Ele te chamou para fazer. Abraço, Amém. Boa noite. Uau, que bom que você chegou até aqui. Um privilégio para mim ser instrumento e ser canal para que chegue conversas como essa na sua casa e você seja tão edificado quanto eu sou. Eu já te agradeço. Eu falei do QR Code, está aqui. Se você quiser fazer parte desse ministério, contribua conosco com qualquer valor. Toda oferta é bem-vinda. Também quero te agradecer. Se você já se inscreveu no nosso canal, cara, muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, essa é a oportunidade. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, curta essa publicação, ajuda muito, porque quanto mais curtidas tiver, mais o YouTube entende que isso aqui é importante e entrega para outras pessoas. E compartilha no Facebook, compartilha no WhatsApp, compartilha no Instagram, compartilha com as pessoas, para que todos recebam e sejam edificados como nós temos sido até agora. Deus te abençoe, um abraço, até mais.